4 horas em ponto, ótima tarde para você de quinta-feira, hoje dia 12 de junho de 2025. Eu tenho o prazer de estar com você na TV Horizonte, canal 30.1 e também na Rádio América 107,1. Nesta quinta-feira, dia 12 de junho, Dia dos Namorados, né? Uma data comemorativa. Hoje também Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil. Queria lembrar que hoje também nós temos o carinho de ter a sua audiência nas redes sociais, pelo YouTube, pelo Instagram, pela rede oficial da Rede Catedral de Comunicação Católica. Seja bem-vindo ao Falando de Vida. Nesta tarde, nós queremos trazer para você muita cultura, muita arte e muita fé. Lembrando que a gente fala daquilo que toca o coração. Encontrar a beleza em cada detalhe do dia nos permite desfrutar da vida com mais intensidade. Isso significa refinar o olhar e atentar para cada pequeno som. Só assim será possível ouvir especialmente uma voz, às vezes baixinha, que vem do fundo do nosso coração. Falando de Vida pela TV Horizonte, pela Rádio América 107,1. Falando de Vida. Muito bem, no Falando de Vida hoje eu sou o Zé Carlos Piotto, tenho o prazer de ter a sua companhia no estúdio comigo, ajudando nessa apresentação e trazendo todo o carisma dele. Nós temos a participação do Padre Vinícius Maciel. Padre Vinícius, nós estamos juntos mais uma vez, é bom tê-lo conosco. Ele que prepara o processo de canonização de Padre Eustáquio. Nós vamos ter o nosso santo mineiro, se Deus quiser. Boa tarde, Padre Vinícius. Boa tarde, quero também dar boa tarde. Está acontecendo uma coisa muito interessante, Piotto. Visitando as igrejas, as pessoas estão me dizendo: ô padre, ouvi o senhor lá com o Piotto, vi o senhor. Para mim foi uma novidade muito interessante. Prazer é nosso, nós vamos nos falar durante o programa. E hoje o nosso convidado é para lá de especial. Ele é do nosso time, do time da comunicação, jornalista e escritor Petrônio Souza Gonçalves. Vamos falar sobre várias formas de arte. Vamos falar de música, vamos falar de livro, vamos falar de cultura, das viagens que ele tem feito, o quanto ele bebe da cultura de Minas Gerais e do Brasil. Vamos falar de coisas da vida. Momento de falar das coisas da vida. Muito bem, com o Padre Vinícius e também com o nosso jornalista Petrônio Souza, a gente fica nessa tarde com você em casa, telespectador, com você ouvinte da Rádio América, numa vontade enorme de que você possa participar conosco também, mandando o seu WhatsApp 994 12 21 79. Tá gostando? Tem alguma pergunta? Quer interagir? Tá na sua região? Tá no seu eixo de cultura? Participe conosco. Petrônio, prazer tê-lo conosco. Estou chamando de Petrônio já intimamente, mas a gente sabe que você tem uma experiência grande na música de Minas Gerais, na cultura, nas artes, é escritor também. Como é que é misturar isso tudo e poder estar com a gente aqui hoje? Tirou um tempo precioso para participar do Falando de Vida na TV Horizonte, também junto com a Rádio América. Uma ótima tarde, seja bem-vindo. Uma boa tarde a todos, boa tarde, Piotto, boa tarde, Padre Vinícius. Uma satisfação, uma honra estar com vocês aqui nesta emissora, né, tanto de rádio e TV, que tem essa preocupação de preservar, de manter, de cultivar e resgatar as verdadeiras tradições mineiras, os nossos valores mais intrínsecos. Isso que nos molda, né, e nos faz tão diferente. Minas Gerais é um estado de síntese do Brasil, um estado diferente, e com uma formação, né? O que é a Minas profunda? É a Minas interiorana, essa que deu todos os gênios de Minas Gerais, todos, sem exceção de um, vieram do interior, né? Trouxeram essa alma, trouxeram essa identidade. Nossa beata em Chica, sua conterrânea. Minha conterrânea lá da região de São João del Rei. No distrito de Rio das Mortes, né? Sim. Nosso Olegário Maciel, governador, né? Com a ascendência do nosso Padre Vinícius. Então, é uma satisfação estar aqui falando dessa Minas Profunda, para essa Minas Profunda, porque a audiência de vocês
chegam em todos os lares mineiros, abençoando, né? Chega pelo Brasil inteiro. Trazendo o nome do nosso programa, né? Falando de vida. Cheios de vida, né? Exatamente. Pois é, gente. Uma satisfação e agradeço a sua equipe, a sua produção tão gentil, tão generosa, né, em nos convidar e pautar esses temas, né, que é tão... Ter coragem de trazer coragem, a cultura, exato, né? ter coragem. É tudo tão fútil, né? É tudo tão raso, tão vazio, né? E a gente aqui está invadindo a seara deles, né? Com certeza. O campo do Instagram para falar de poesia, né? Estamos no Instagram, no YouTube da Rede Catedral, da Rádio América, da sua casa. O Petrônio tem o Instagram dele, ele vai divulgar daqui a pouquinho também. Mas a gente já queria saber, Petrônio, você transita bem pela área das artes, né? Especialmente em função da literatura, da música. Conta pra gente qual o projeto primeiro, o que a gente vai falar primeiro, que você tá aí com tudo fresquinho, apesar de ter uma história grande. Eu sei que você é um cara que transita muito bem pela música de Minas, no Clube da Esquina, né? Conhece ali o grupo do Clube da Esquina, o Lou, o Beto, o Tavinho Moura, Tadeu Franco, Toninho Horta, que é nosso parceiro de primeira hora. Hoje o Gabriel Guedes fazendo também parte desse clubinho aí, já está dando um spoiler bom, né? Exato, o Gabriel com as filhas, né? A Júlia e a Lira, exatamente, né? As duas meninas que estão aí levando essa chama, né? Que o Beto também encarnou, né? Porque o Beto vem de uma família musical. Exatamente. O pai dele, o Godofredo, tem Godofredo Guedes, choros maravilhosos, o irmão, cantar, né, que faleceu, o irmão do Beto. A família inteira musical, sim, né? Eles falam, o tio Patão deles, né? Exato. Que era ao lado do Beto que tocava. Mas o Godofredo deixa um legado imenso, né? O Godofredo baiano vem fazer história em Minas Gerais, casa-se em Montes Claros com a dona Júlia e constitui essa família maravilhosa que vem os Guedes, do Beto Guedes e do filho Gabriel, do irmão do filho de Beto, Ian Guedes, que faz essa parceria maravilhosa com o Rodrigo Borges, e as filhas do Gabriel, a Júlia e a Lira, né? Uma família muito musical que eu penso que eles deveriam montar o espetáculo Família Guedes, né? Eles fizeram isso como um ensaio, mas deveria ser permanente, porque é muita história. E essa turma toda da cultura de Minas vem também de um trabalho que é feito porque nós temos um Ministério da Cultura hoje, graças ao mineiro, né? É isso aí. Minas, estado síntese, né? Estado primeiro da cultura mineira, porque essa alma brasileira é moldada com a Guerra dos Emboabas, que é ali ao pé da Serra da Piedade, do qual a gente tem que lutar para preservar aquilo, porque a história de Minas nasceu ali, né? Ali nós tivemos o primeiro governador eleito por voto popular, que foi o Nunes, o baiano, o português que vem da Bahia fazer história, e ali se torna governador na Guerra dos Emboabas em 1709, Manuel Nunes Viana. Então ali começa essa identidade mineira, que depois vai refletir em Felipe dos Santos e vem chegar com a Inconfidência e até os dias de hoje, né? E aí, quando a gente fala de cultura, a gente fala, o que é o mineiro? O mineiro é, por essência, por alma, um garimpeiro. Nada aqui é o acaso, é garimpado. Você vê essa música que a gente faz, é uma coisa garimpada, ela não vem do acaso, não é porque o Lô encontrou com outro na esquina e já... Não, ela é pensada. Você vê esse primeiro disco o disco do Tênis, as afinações até hoje eles ainda degladiam, não é isso, é aumentado, não é? Porque é uma coisa pensada, uma coisa garimpada. Refinada de essência. Os mineiros são garimpeiros, eles garimpam aquilo ali. O verso do João Guimarães Rosa é garimpado em sua... Pra você ter ideia, o Grande Sertão Veredas, que ficou conhecido, foi a 4ª versão. Aí a gente manda um abraço para os amigos de Cordesburgo, viu? Por favor. Porque o portal do Grande Sertão Veredas está aí. Tá lá e tá o monumento, né? Dedicado a ele, a estrada, né? A venda do Soflor Doado tá lá, né? No museu. E muito bom, a gente fica muito feliz em passar por uma cidade que registra, preserva e mantém sua história. Porque o Guimarães Rosa talvez seja o grande nome da literatura do século. Se a gente tem Machado de Assis no século XIX, no século XX, nós temos o... Nossa, 19 ou 20? 19. Nós temos Guimarães Rosa. Mineiro, de e a gente não pode perder isso tudo com a nossa essência da fé, né? O que agora, antes do Padre Vinícius falar, vou lembrar o porquê que nós somos tão diferentes. Porque
os grandes mineiros, a família mineira estava ligada à igreja que moldava e que trazia essa cultura humanística grandiosa. Enquanto o Caraça que o diga. O Caraça que o diga. 3 governadores. E que ajudou a preservar, né? Que levantou essa... O que era o mineiro do interior? Era do interior com todas as dificuldades, mas com um nível intelectual altíssimo. Que era essa tradição dos padres. A gente vai a Catas Altas agora, tem a tradição do vinho, que foi os padres que instituíram. Graças a Deus a gente teve padres não tão ortodoxos que ensinavam o povo a fazer vinho, né? Então o queijo, a cerveja... Contando segredos, queijos da Serra da Piedade. Da Serra da Piedade, a cerveja de Juiz de Fora. Juiz de Fora. Então essa sofisticação se deve muito à Igreja Católica em Minas Gerais. Se deve muito porque os padres no mais alto nível e vocacionados, né, iam fazer as suas... A inteligência, a cultura. Se qualquer município interior histórico tem algum padre que passou e fez história. Catas Altas, eles contam muito lá que em Catas Altas é um município que não conhecia a fome. Porque em um determinado momento da mineração, um padre, que eu não me recordo agora o nome, ensinou a todas as famílias a ter sua horta e cobrava. Então aqui, eles lá têm essa tradição de horta, que eles falam com muito orgulho. Sim. Então, a gente tem, Minas Gerais tem uma dívida com a igreja muito grande, cultural, agrícola, imensa, de arte. Educacional. Petrônio, você falou de garimpo, eu achei muito bonita a imagem que você usou, de que em Minas tudo é garimpado. E pelo que a gente está conhecendo da sua história, da sua vida, parece que você é um garimpeiro do garimpo. Fala um pouco para nós sobre isso, sobre as suas andanças. Parece que são muitas cidades que estão no circuito que você percorre. Fala um pouco para a gente sobre isso. Petrônio, segura um pouquinho. Você sabe que a gente está ao vivo na televisão. 4 horas e 12 minutos. Nós vamos voltar na pergunta do Padre Vinícius, mas antes a gente faz um intervalo rapidinho no rádio e na TV Horizonte, na Rádio América e na TV Horizonte, para a gente aproveitar o próximo bloco e garimpar ainda mais a cultura do Petrônio e o carisma de fé do Padre Vinícius. Fique com a gente, falando de vida hoje, falando de música, de cultura, de literatura e da história de Minas Gerais e do Brasil. 4 e 12. Quatro horas e 15 minutos, falando de vida, desta quinta-feira, dia 12 de junho, estamos recebendo o jornalista e escritor Petrônio Souza Gonçalves e também com o Padre Vinícius Maciel. Nós estamos juntos trazendo cultura, arte e vamos falar de Belo Horizonte, de Minas Gerais, mas o mais importante é a sua participação também. O cantinho que você mora aí, se tem arte, se tem cultura, está aqui na TV Horizonte no Falando de Vida. Nós vamos direto à redação da Rede Catedral de Comunicação para trazer também a nossa repórter Letícia Bessa para participar com a gente desse bate-papo aqui. Boa tarde, Letícia, seja bem-vinda. Boa tarde a todos que nos assistem, que acompanham aqui o Falando de Vida, né? E boa tarde, Petrônio, em especial, nosso convidado. Fazendo essas andanças que vocês estão fazendo aí por Minas Gerais, né? Vamos falar das cidades históricas especificamente, então. Que marca é essa que tem nas cidades históricas mineiras que reforça tanto a presença de Minas pelo mundo, né? O que tem de especial aí que cativa e que mostra o nosso estado aí mundo afora, Petrônio? Graças a Deus é a tradição preservada de Minas Gerais, né, Letícia? É a alma e a essência mineira, né? Você anda pelas ladeiras de Ouro Preto, você fica imaginando aquela Minas profunda, aquela Minas Inconfidente, Cláudio Manuel da Costa, ele lá tentando fazer uma revolução com uma sociedade, vamos dizer, arraigada aqueles valores, né? A gente pensa... Aleijadinho. Antônio Francisco Lisboa, né? Maior artista brasileiro, patrono das artes do Brasil, aqui do lado de Ouro Preto. Você vai para Congonhas, a cidade dos sinos, né? Congonhas tem os toques dos sinos, é tombado em Congonhas, e lá tem um toque que só existe lá, não existe outro lugar no planeta Terra, que é o Senhora Morta. E você anda para aqueles casarões te olhando, cheio de história, cheio de vivência, maravilhoso. Eu tive agora, Letícia, em São João del Rei. Opa. Tem uma coisa maravilhosa acontecendo lá, que é
que é um espetáculo que acontece nas ruas, chama Lendas São Joanenses. Onde passaram aquelas lendas históricas, você é vivido com um grupo de teatro de São João del Rei naquele local ali no centro histórico. Então era uma coisa de uma beleza, a gente estava junto com a cidade diamantina, eles estão pensando em fazer uma coisa semelhante também em Diamantina, que só é possível fazer isso onde? Em Minas Gerais, porque o casarão está preservado, a comunidade conta e reconta essa história, alguém registrou essa história no passado, o pai fala para a mãe e a história vai se perpetuando. Então a gente vai em busca, né? Em busca desse santo grau, né, da essência mineira, e a gente vai encontrando, ele está em todos os lugares, ele está espalhado. E as cidades históricas propriamente quiseram preservar. Todo mundo fala, toda cidade é histórica. Mas tem a cidade que quer ser histórica. Sim. E tem outra que quer ser do interior. E tem a que é histórica, né? Por essência. Mas ela tem a cidade que quer acabar com tudo e falar, chega a mineração, vamos fazer aqui quarto de hotel, vamos aumentar e vender imóvel, fazer coisa, verticalizar. E outra fala, não, nós não queremos isso não. A mineração é importante, mas ela tem que andar junto com a nossa história. E a história mineira que ajuda a preservar, porque a coisa da mineração é muito sedutora. Sem dúvida. Sedutora, ele dá emprego, dá renda, valoriza o imóvel. Qualquer uma cidade adere. Mas aí quando entra numa cidade histórica, fala, peraí, nós temos um patrimônio tombado. Nós temos povo aqui, nós temos essência. Vocês têm que respeitar, têm que pedir licença aqui para vir. Tem uma cultura que se bobear, acaba na lama. Tricentenária. A primeira coisa... Que é a primeira coisa qual que é a estratégia mundial, histórica, contra qualquer povo? Acabar com a sua cultura. Tem aquela frase célebre, não sei se do Churchill ou alguém da Segunda Guerra, quando fala que os alemães estão chegando, fala, mas se a gente entregar para os alemães, eles vendo a coisa econômica, porque é um povo próspero, nós vamos ficar e falar, mas eles vão acabar com a nossa cultura, acabou com a nossa cultura, pode acabar com qualquer coisa. Exatamente. Nós vamos agora cantar uma música que não é... Nós vamos celebrar uma missa que não tem sua origem no latim. Então, se acabou com a cultura, não tem mais nada. A essência acabou. A essência acabou. E é exatamente a primeira coisa. Qualquer governo, qualquer sistema que não seja democrático, a primeira coisa que ele vive... Qual que é o primeiro alvo? Cultura. A identidade. Muito bem. 4h20. O Petrone, jornalista... Tem a cultura na veia. Padre, o senhor fez uma pergunta muito interessante no bloco anterior e essa interação entre vocês está muito importante. A igreja, a gente estava falando, a importância da igreja na preservação também da questão cultural, da questão histórica e também da preservação dos valores da fé e também da cultura em geral, exatamente por causa de vocês, sacerdotes, padres, os que vieram antes. É que a fé também está diretamente ligada com a estética, com a beleza, com a literatura. Nós somos uma religião de livro, então tudo isso está muito ligado, né? E especialmente aqui em Minas, e foi o que eu perguntei para o Petrone, que é o garimpeiro, e eu estou cada vez mais deliciando com seus causos, né? Então, a minha pergunta era essa, sobre o que você tem garimpado. Você já respondeu bastante na última, mas a gente já podia até fazer uma ligação com a questão da literatura, que você está envolvido também, não é? A literatura é onde eu me identifico, não é onde eu deixo o meu registro, a minha pegada, mas tem algumas coisas importantíssimas que valem ser faladas, né? Porque o que aconteceu nas cidades históricas? A igreja abraçou os escravos. Sim. Os escravizados tinham voz na igreja. O caso do Padre Domingos, lá na Serra da Piedade, é extraordinário, né? São vários os relatos. E tem um relato que é documentado, que é do Júlio Medalha, aquele grande maestro brasileiro. Esteve em Ouro Preto, encontrou uma partitura, pega essa partitura e manda para a Alemanha, para o maior revisor, o maior conhecedor, arquivista da obra do Johann Sebastian Bach, e manda uma carta para ele. Por favor, eu encontrei essa peça aqui, é do século XVIII. Gostaria que o senhor identificasse para mim quem é o autor. E ele vai pesquisar, isso nós estamos falando da Alemanha e da Áustria, países onde está o berço de todos. Da música, e ali ele vai pesquisar e ele responde a carta para o maestro Júlio Medalha. Isso é fato histórico, eu escrevi um artigo sobre isso à época, quando eu descobri, coisa de 5 ou 6 anos.
não identifiquei, não há sinais desta música aqui, mas com certeza é um gênio de qualquer parte da Europa. Que maravilha. Aí ele recebe a coisa e ele responde, muito feliz. Esta música foi composta por um escravo de uma igreja de Ouro Preto. Olha isso. Você pensar que aquele escravizado que estava ali era um gênio reconhecido pela origem, Sim. pela mais alta universidade, um doutor honoris causa, né? Exatamente. Então há esse fato histórico. O que aconteceu a gente nesse ambiente da Igreja Católica em Minas Gerais. Maravilhoso. Eu queria aproveitar esse momento, 4 horas e 23 minutos, no Falando de Vida. A gente quer ilustrar um pouco esse programa. Eu queria mostrar aqui os trabalhos que o Petrone trouxe para a gente, mas um especialmente, eu vou pedir o pessoal para fechar aqui, Petrone. Nessa foto, eu acho que a gente vai conseguir fazer isso, nesse livro maravilhoso, O Melhor Mineiro do Mundo, José Aparecido de Oliveira. Daqui a pouco você faz um resumo da vida dele, mas vamos ver se a gente consegue. Acho melhor fechar aqui. Deixa eu fechar aqui nessa foto. Olha quanta gente nessa foto. Você descreve alguns pra gente, Petrone? Aí está a nata cultural da época, né? O José Aparecido ao centro, ao lado o Fernando Brant. Eu vi o Fagner aí. O nosso mestre, Bete Carvalho, Hermínio Belo de Carvalho, Raimundo Fagner, os maiores artistas, Toninho Horta, nosso parceiro, Wagner Tizio, Nivaldo Ornella, atrás o Túlio Mourão, Sada, dupla, Dalto ficou conhecido por uma música muito estranha. Então, quando Muito as estranho. pessoas do meio artístico vão referir o Dalto, muito estranho. É o Dalto. Tá aí o Dalto, Hermínio Belo, já falei, tantos outros. Tem uma mulher importante na Zé frente Renato, aí. Bete Carvalho, Bete Carvalho. a Laide Costa. A Laide Costa também. E o Fernando segurando aqui um disco do Tavio Moura. Tá na mão. Olivia Byton, que é mineira, fez história no Rio de Janeiro. Bom, gente, isso tudo para mostrar que esse livro fala de alguém muito importante para Minas Gerais. Nós temos 2 minutinhos. Em 2 minutos, você fala do Zé Aparecido para gente? O Zé Aparecido de Oliveira é um dos grandes mineiros do século passado, está entre os grandes mineiros do século passado. Ele foi tão popular, mas tão popular, que ele tornou-se piada, era aquela piadinha de que um grupo de mineiros estava no Vaticano, né? E aparecem na janela do Vaticano duas pessoas, né? Aí o grupo de mineiros pergunta, quem que são aqueles que estão ali na janela? Eu falo, aquele que fica com um chapeuzinho na cabeça, eu não conheço não, mas o que está do lado dele com certeza é o Zé Aparecido. Tamanha a popularidade dele. Né? E ele usou essa popularidade para dar uma dimensão maior à política brasileira, né? Ele era secretário de Estado ele tinha 2 secretarias de Estado no governo Magalhães Pinto, do golpe de 64. Magalhães foi um dos principais articuladores. Ele se opõe a Magalhães Pinto e é caçado no primeiro AI-1. Você vê a intransigência, né? A densidade moral desse homem. Ele fica no ostracismo sem mandato por 20 anos e é eleito como 2º deputado em 1982. Ele fica fora da política 20 anos. Então pensa na força desse homem. E aí ele vai trabalhar na campanha do Tancredo presidente, ele como deputado federal, com o acordo de que o Tancredo criasse um ministério. Ele cria com o Tancredo governador, primeiro, a Secretaria de Estado de Cultura, e ele dizia que um povo sem cultura é como um corpo sem alma. E a gente está falando do interior, o Zé Aparecido de Conceição do Mato Dentro. Conceição do Mato Dentro. E ele leva para o Tancredo a mesma importância de fazer o Ministério da Cultura, com essa justificativa, que um povo sem cultura é um povo sem alma. E o Tancredo falece antes de tomar posse, e o José Sarney o conduz e cria o Ministério da Cultura. E essa foto é quando eles vão articular a criação do Ministério da Cultura. Então nós vamos segurar aí, que nós vamos voltar no Zé Aparecido e contar como é que foi o Ministério da Cultura de Tancredo Neves, quem que ele indicou, não é isso? Exato. Fica com a gente, Falando de Vida, na TV Horizonte e Rádio América, hoje com Petrone, jornalista, historiador, escritor, produtor. E seu amigo. E nós nos tornamos amigos, com o Padre Vinícius também. Fica com a gente, 4h27, intervalo rapidinho, a gente já volta com toda essa gama de cultura no Falando de Vida.
4h31, gente, muita conversa, muito papo sobre cultura, é muita densidade de cultura e de arte. A gente estava falando de José Aparecido de Oliveira, mostramos esse livro maravilhoso para você que está aí em casa. Deixa eu posicionar melhor aqui. Aqui, isso, deixa eu tirar a mão daqui que a gente pega o livro todo. Você está vendo a capa do livro que é de autoria do Petrônio. Ele estava falando de Zé Aparecido e a gente estava falando exatamente da importância dele para a cultura de Minas e do Brasil. Exato, e tem uma coisa importantíssima, né? Ele, secretário de Estado de Cultura de Minas Gerais, uma das primeiras atitudes dele é a restauração do Caraça. Ele leva para lá aos três, tem a foto aqui, ele leva para lá nata da intelectualidade brasileira para dar visibilidade e chamar atenção para aquele problema gravíssimo, né? Que era a deterioração acelerada do Caraça depois do incêndio. Do incêndio, exato. Então, ficou abandonado, né? Ele ficou abandonado. Então ele é um dos pioneiros na restauração do Caraça. O Caraça hoje deve muito ao Zé Aparecido. E tem a foto aqui com a Austregela de Ataíde, com a nata da intelectualidade da política brasileira, à época, me parece que é 84. Ele é secretário de Cultura com o governo do governador Tancredo Neves. Então a gente vai beber nessa fonte do Petrônio, foi organizado por ele. E tem aqui também outra pérola dele, Dias Nublados, imperdível. Esse aí é um livro muito denso que foi escrito durante a pandemia. Então são poemas densos, são poemas, vamos dizer, para baixo, mas é o registro de um tempo, né? Nós passamos por isso, nós vivemos isso. É uma coisa, hoje a gente parece nem acreditar, né? Mas está cinema, escrito, né? Tá escrito aqui, não devo gastar palavras vãs, né? Exato. Mas mostrar é essencial. Exato, não tem a E o Braço de Rio. Pedaço de Mar, que é um livro que eu O adoro. título desse livro já é algo surpreendente. E Braço de Rio, Pedaço de Mar. a capa é do Paulo Caruso, um dos maiores cartunistas de todos os tempos do Brasil, falecido prematuramente, vítima do câncer no ano passado, meu amigo, a gente fez sarau junto, meu grande amigo, meu irmão. E quando eu falei com ele a capa, eu falei, ô Paulo, eu tô com um livro aqui, Braço de Rio, Pedaço de Mar. Ele falou assim, tô com dificuldade de pensar, ele já, como é que foi? Deixa eu me recordar. Tá fácil. Que eu queria levar para ele um problema. Eu tô com um problema. Como é que eu vou fazer essa capa? Eu falei, tá fácil. E ele fez essa capa, o Braço de Rio, Mostrar Pedaço de novo de Mar. aqui para quem não Maravilhoso. conseguiu visualizar ainda. Olha que lindo, gente. E olha de quem que é a capa, né? Esse aí foi um grande cartunista, um grande ser humano, pianista, um compositor de primeira grandeza, humorista e um cartunista de primeira grandeza. E atrás os depoimentos dos amigos, né? Para falar bem da gente, chama os amigos. O primeiro é o Sebastião Neri, né? Que foi talvez o maior jornalista do século passado. Sem dúvida, sem dúvida. Baiano, eleito vereador em Minas Gerais, deputado estadual pela Bahia e deputado federal pelo Rio de Janeiro, né? Só o Getúlio Vargas conseguiu ter essa proeza, né? Tony Horta, Aristóteles Drummond, Aldir Blanc, que faleceu também, me tornamos Só os gente amigos, fraca, né? Graças a Deus. Ferreira Goulart, que não escrevia para ninguém, falava, eu não escrevo para ninguém. Eu falei, ô Ferreira, pensa melhor isso, quem sabe eu não mereço. E aí ele manda um e-mail sem nada no e-mail, só vem com a frase, mais nada. Eu falei, saiu raivosa. Mas tá aí o Paulo Betti, ator, que gosta muito do nosso trabalho, Tostão, que depois que recebeu o livro, Tostão, nosso jogador, cronista, grandioso cronista. Virou um cronista de cheio. Só tem um problema na história do Tostão, né? Tá jogado no lado errado da lagoa. Né? Vai comprar uma briga aqui, né? E aí o Tostão me fala, antes de eu escrever as crônicas, eu tô lendo seus poemas aqui para inspirar. Eu falei, que maravilha. E o Zé Hamilton Ribeiro, que é o rosto do jornalista brasileiro, né? Talvez o jornalista brasileiro que tem mais prêmios ele tem 8, que vai fazer a cobertura do Vietnã e pisa numa mina, perde parte da perna, né? E deixa esse legado também para o jornalismo brasileiro. Está aí em plena atividade, que é o nosso José Hamilton Ribeiro. Você já pensou na Academia Mineira de Letras? A gente vai vai envelhecendo, vai ficando cada vez menos acadêmico. Eu estou fazendo o caminho inverso, né? Os meus contemporâneos vão envelhecendo e ficando acadêmico. Eu estou fazendo o contrário. Eu estou envelhecendo e indo caçando mais cachoeira. Você não está querendo fardão, né? A gente está querendo asa mesmo. Não, mesmo. Deixa eu ir para o meu interior aqui, minha cachoeira aqui, meu pôr do sol. Estou muito feliz, está muito bom. E quais que são os novos projetos? A gente... Estou aí embrenhado, enfurnado, afogado na biografia do Murilo Badaró. Murilo Badaró? Um grande amigo, trabalhei com o Murilo, eu faço a biografia dele com muita serenidade porque nós fomos amigos.
Ele gostava de mim, eu tenho essa certeza e confiava, é tanto que a família me pediu, e eu estou em falha com a família, que já era para eu ter entregue a biografia. Mas é um trem de louco, você entra numa biografia, você começa a viver aquilo. Você fica e você vai descobrindo coisas, e você vai sendo envolvido por aquilo. Então é uma coisa muito delicada, a biografia não é para qualquer um. O Murilo Badaró é um homem que tem uma marca muito importante em Belo Horizonte, né? Em Minas Gerais. E tem uma coisa importantíssima na TV Horizonte. Eu estive com ele aqui, né? Em BH. O Murilo foi um cantor de ópera que tem um depoimento no livro. O depoimento eu ouvi quando eu trabalhava com ele. Eu estava em São Tomé das Letras, numa pousada. De manhã cedo, no café, encontrei ele com o senhor. E ele com o motorista, esse senhor, que eu não me lembro o nome dele. Ele era amigo do Murilo, da área cultural, que eu não conhecia em Belo Horizonte. Eu encontro no café da manhã em São Tomé das Letras. E ele me pergunta ali, e eu falo que trabalho com o Murilo, ele fala que, ele para mim dá a frase que está no livro, tá? O depoimento sem identificá-lo quem é. Até hoje não sei. E ele fala, por maior político que o Murilo Badaró tenha sido, e foi um grande político, ele nunca superaria o barítono que ele era. Olha. Ele foi o maior barítono brasileiro da época dele. Tinha o prêmio, aqui era as associações, as sociedades da ópera, que financiavam a ópera, tinha o calendário e tinha o prêmio. O Murilo foi eleito 4 vezes o melhor barítono. E aí tem uma grande equipe, que as pessoas, Ricardo Villa, como se o Murilo usasse o pseudônimo de Ricardo Villa a vida toda. Ele usou o pseudônimo só no final, que ele começou que ele já se predispôs a candidatar-se, ele adota o pseudônimo de Ricardo Villas. Mas foi um período muito pequeno. E aí tem um detalhe, né? Uma grande ópera, uma grande montagem em 61 em Belo Horizonte, o Murilo com barítono, destaque. E aí o Murilo lança o Ricardo Villas. E fica aquele, quem que é esse? Quem é ele, né? E quem que é Ricardo Villas para chegar aqui já tomar um posto de barítono. E aí ele vai para todo maquiado, né? Como ópera, todo vestido, caracterizado, com vestimentas de época. E aí na hora que ele acaba daquela coisa esplendorosa, acaba a plateia batendo palma e a plateia em uníssono. Viva Murilo Badaró! Parabéns, Badaró! O pessoal pegou a carona com ele, né? Ou seja, não valeu de nada ele tentar se esconder atrás do Ricardo. O povo viu que era ele mesmo. E só ele cantava daquela forma. E tem um detalhe muito curioso. O presidente Itamar Franco, vice-presidente de Collor, de Mello, quando assume, o Murilo consegue a concessão de uma rádio para Minas Novas, que era o sonho dele, né? Hoje existe lá a Rádio Bom Sucesso. Famosíssima, né? Prestando grandes serviços. O Murilo fez a rádio pensando principalmente em prestar serviço para a população, né? Sim. Naquela, nós estamos falando de 92, 93, ela estreia em 94. Manda recado para todo mundo. Fulano de tal passou no vestibular, perdeu coisa, era sobretudo uma rádio cidadã, né? Sim. E ele ganha junto com o canal de rádio e o canal de televisão. E ele, o Marco Polo, que era o engenheiro, né? O engenheiro para instalar a rádio, comenta com um amigo engenheiro que ele ganha a rádio, vinham 2 canais, era o de TV e de rádio. Ele queria o de rádio, não teve interesse por de TV. E o Marco Polo, sabendo que estava com esse canal, fala com um amigo que também era engenheiro e fala, olha, o Dom Serafim está interessado em montar uma TV. Dom Serafim é de Minas Novas. Sim. É contemporâneo de Murilo. E o Murilo aí oferece o canal pro canal que ele tinha ganho do governo Itamar Franco, ao Dom Serafim. E aí nasce de Minas Novas, hoje a TV Horizonte. TV Horizonte. Depois a TV Horizonte tem que prestar homenagem ao Murilo aí por esse benfeitor, né? Sem dúvida nenhuma. De ceder o canal que ele ganhou do governador, do presidente Itamar Franco, para se tornar esse grande oásis de cultura, né? Essa grande barricada de resistência cultural da alma mineira, da essência mineira, né? Tanto cultural quanto espiritual. Petrônio, a gente estamos com 20 minutos para as 5. Eu já quero aproveitar, ainda tem um bloco ainda, a gente vai fazer um intervalo daqui a pouco, mas quem quiser acessar o seu conteúdo, né, um pouco mais completo, sua rede social, o seu Instagram, quem vai entrar agora para conhecer um pouquinho mais desse trabalho maravilhoso que a gente mostrou aqui, o Braço de Rio, Pedaço de Mar, o Dias Nublados, essa homenagem linda Zé Aparecido, como é que pode fazer para quem está em casa e na Rádio América nos acompanhando? Ô Piotr, a gente é bem mineirinho. Bem mineirinho, né?
Eu tenho lá Instagram, mas não tenho essa pretensão. Essa proeza. Ainda, né? Ainda. É. Mas é Petrônio Souza Gonçalves, está tanto no Facebook quanto no Instagram, mas sem essa não tem uma logística, um aparato ali. Tem algumas coisinhas nossas. O padre, diárias, mineiro né? é sempre modesto, né? Pois é, você é mineiro mesmo? Mineiro de alma e Mineiro coração. mesmo? Mesmo? Da onde Da você Ilha é? Profunda. Nós somos ali do Vale do Aço, né? A referência da família é Belo Oriente, mas Belo nascida Oriente. em Patinga, mas é com Sim. essa referência de Belo Oriente. Mas Petrônio Souza Gonçalves? Isso aí. Mas não tem nada de interessante. Mas eu vou falar um Apenas oi para fotos. você lá. Uma satisfação e poder... Eu, de vez em quando, ouço o Padre Samuel, até mandei para ele outro dia, né? Que falei, Santo Agostinho iria adorar essa homilia do senhor, que ele fala do tempo escasso da vida. Ele fez uma homilia muito bonita, né? E é por isso que a gente vai para mais um intervalo. Nós voltamos no último bloco, falando ainda com o Petrônio e com o Padre Vinícius. Você que está em casa e na Rádio América nos acompanhando, estamos falando de vida, 18:05. Fica com a gente. Muito bem, 15 minutos para as 5 no Falando de Vida hoje com o jornalista e escritor Petrônio Souza Gonçalves. Estamos falando dessa quantidade de cultura, de arte, de música de Minas Gerais. E a gente quer saber um pouquinho ainda do Petrônio, só fazendo mais uma referência a esse conhecimento e todas essas viagens todas que ele tem feito por Minas Gerais, exatamente para registrar a importância da nossa cultura mineira, das cidades históricas, né? Quem registra isso tudo, Petrônio, como você, tem apoio? Você tem encontrado apoio, digo, de prefeitos, instituições, governamentais, não governamentais também? Precisa de um apoio maior? Olha, o que a gente está percebendo é uma consciência mineira de preservação muito forte, como nunca teve. Eu estou hoje com o Ângelo Osvaldo na Associação das Cidades Históricas de Minas Gerais, temos 38 municípios, né? Ingressando agora mais 2, e a gente tem trabalhado muito com a preservação do patrimônio, tanto o patrimônio edificado quanto o patrimônio cultural e imaterial. Sim. E a gente está vendo que a consciência de preservação, ela está no momento muito como nunca teve, assim, deve-se muito também ao trabalho do secretário Leônidas, que tem falado isso diuturnamente. O Leônidas de Oliveira tem liderado esse movimento, né? O Ângelo Osvaldo é um homem de cultura universal, enciclopédica, né? Ele sabe tudo e é um HD que a gente tem que extrair e deixar preservado aí. Então eu estou trabalhando diretamente com o Ângelo, nós trabalhamos aí com os patrimônios culturais da humanidade, somos 6, né? O Santuário do Bom Jesus de Matosinhos, em setembro agora, vamos fazer uma bela festa para o Bom Jesus de Matosinhos, com as cidades de Congonhas, Piranga, Ouro Preto, as cidades que têm devoção, Bom Jardim de Minas. Curiosamente, a gente... Aí está chegando lá em Catas Altas da Noruega. Catas Altas, passamos ali, aquela maravilha. Padre, a gente tem em um Santuário Bom Jesus de Matosinhos do Bacalhau, em Piranga, depois de Conselheiro Lafayette, é uma suntuosidade, é um cenário de cinema hollywoodiano. Quem estiver ouvindo a gente agora, joga no Google aí, Bom Jesus do Bacalhau de Piranga. Ninguém sabe que existe. Eu fui conhecer agora porque o Ângelo Osvaldo me falou, eu estive lá com o prefeito Luizinho, fomos lá com a equipe dele, me deparei e falei, pô, que é isso, gente? É um Piranga? No município de Piranga é uma coisa, 18 quilômetros, o distrito histórico, preservado, com casario, tem o santuário e tem uma capela de Santo Antônio, coisa maravilhoso. E ali é mais antigo ainda que Ouro Preto, né? Porque eles vêm subir pelo Vale das Vertentes e param ali primeiro. A comunidade, a localidade ali é constituída primeira do que Ouro Preto e Mariana. E a gente não sabe, a gente fala Minas Gerais é um universo, Minas Gerais não é um país, não é o estado, é um universo. E você falou da cultura imaterial, eu sei que muita gente sabe, mas vamos explicar em casa rapidinho esses valores imateriais que a gente tem? Que é a verdadeira tradição. O que é tradição? Que Aquilo é que é tradição? passado de lábio ao ouvido, né? Isso. Que é o valor imaterial, né? São as nossas congadas, o modo de fazer, A né? culinária. A culinária, o modo de fazer o nosso queijo, o modo de Queijo fazer canastra. a nossa
todos os queijos de Minas Gerais. Puxando a sardinha pro meu lado. O canastra é uma maravilha, o do Cerro com a sua especificidade. Agora, o da Mantiqueira, que eu também sou um fã adorador. O queijo da Mantiqueira é uma explosão de tudo, né? Aquele de você tá doido. Também, todos, cada um com a sua particularidade. Então, o que é imaterial? Isso que é passado de lábio ao ouvido. O modo de fazer o queijo, né? O pai ensinou o filho, ela não tem ela está materializada no queijo, mas a técnica é passada. Então, esse é o nosso valor isso imaterial. Está ficando mais forte em Minas Gerais, não é, Petrônio? Está como nunca esteve. Agora vamos dizer que ela está em nível estadual, né? Sim. O retorno agora de São João del Rei, né, que veio com essa força, um município histórico, daquela densidade, com aquela história, ficou 30 anos apagada, vamos dizer. 30 anos sendo uma cidade interiorana, né, vamos dizer. Agora não, ela assume um perfil. Nós somos cidade histórica, nós temos história, temos patrimônio e eles vêm com uma força. Então isso se deve muito a esse momento estadual mineiro, né, de alma mineira, de densidade de alma mineira, de cantar os nossos valores. Tá aqui falando, né? Indo mais curto. A gente está falando do Clube da Esquina aí já tem uns 15 anos, mas na década de 90 o Clube da Esquina era uma coisa marginalizada na música popular brasileira. Sim. Década de 90 as rádios não tocavam o Clube da Esquina. Havia um certo preconceito. Um preconceito, verdadeiramente, com os mineiros. Santo de casa não faz milagre. As rádios aqui em Belo Horizonte. O Robertinho Brant, sobrinho do Fernando, foi o primeiro a fazer um disco do Clube da Esquina na década que eles eram... Porque ficou também na entre-safra de criação, de lançamento, mas a gente tem que lembrar isso. Hoje todos cantam, todos falam de Clube da Esquina, mas eles ficaram sendo apedrejados. A década de 90 fez isso. Foi difícil. Com o Clube da Esquina e eles resistiram bravamente porque eles são muito fiéis à arte deles. Explodir a bolha, né? Porque vinha muita música americana, muita música de fora. E as pessoas querendo serem diferentes. E o exatamente. Eixo Rio São Paulo, né? O eixo Rio São Paulo. Isso tudo. Agora a dignidade, o nível que eles conquistaram, né? A música popular brasileira sempre foi cruel com as mulheres. Até a bossa nova, até os baianos, sem adentrar na questão, né? Mas até os mais modernos, eles não foram gentis. E a primeira vez que a mulher brasileira é tratada como companheira é com o Clube da Esquina. Clube da Esquina, sem atirar eles não falaram em revolução, não deram um tiro. Mas aí vem, né? Um girassol do seu cabelo, né? Se você quiser, eu danço com você. Isso. Vem andar comigo numa beira de estrada desse lado ensolarado que eu achei. Antes a mulher, o Caetano... Você precisa saber da piscina, da margarina. Você precisa saber. Falou, não, você é minha parte. Banca da Se esquina. você quiser, eu danço com você. O Vinícius de Moraes, olha que coisa mais linda, uma mulher estilizada. A samba canção foi cruel com as mulheres. Né? Satisfaz suas vaidades, muda de dona à vontade. Isso em mulher é comum. Mas entre meus amores, entre seus meus amores, eu sou o número 1. Todos foram muito. A música popular brasileira foi cruel. Aí vem o Clube da Esquina e. Outra coisa do Clube da Esquina, colocou a mulher negra periférica dividindo palco. Né? Uma doméstica do Rio de Janeiro protagonizando, foram os primeiros. A música latina, foram os primeiros. Falar de índio, foram os primeiros. Avacanoeiro prefere o Rio, avacanoeiro. Então, os mineiros, todas essas homenagens são poucas, porque eles fizeram mesmo. Eu posso homenagear aqui o Márcio Ferreira? Claro, o Márcio Ferreira, muita empresário, gente não conhece, foi fotógrafo. Os primeiros e os melhores momentos de Milton Nascimento produzidos por Márcio Ferreira. Ele toma o Milton, vamos dizer, o Milton com os problemas de alcoolismo mesmo, como claro. É dito em biografia, né? E traz o Milton Nascimento. Não, você é um grande artista, você é o maior artista desse país, você tem que se portar assim, né? E dar essa luz, essa condução na carreira do Milton Nascimento. Isso foi fundamental na carreira do Milton, na história do Milton Nascimento, a presença do Márcio Ferreira. Só um momento Ferreira. Aqui, por favor. Pois não, que, Petrônio, hoje é um dia muito especial nesse programa. Hoje é aniversário do nosso querido Piotto. E é preciso registrar isso, parabenizar. Obrigado. Pedir que o Senhor te abençoe com muita saúde e paz. Você que também é luz e é essa fonte também de cultura, de comunicação. Muito obrigado pela sua vida. Que Deus te abençoe muito. Amém. Ganhei hoje. O padre Vinícius pediu para não contar, mas eu vou contar.
O padre Pedi me para telefonou, contar. me telefonou, Olha a falou assim, o Piotr gosta muito de cultura, eu queria dar um presente de aniversário para ele, eu vou te convidar para você vir aqui no dia do aniversário dele, ele está fazendo 28 anos, você pode vir? Eu falei, claro que eu vou, padre, estou aqui presente. Muita gentileza. Satisfação, São demais. tá aqui, uma grande Gente, coincidência. olha, o programa de hoje, falando de vida, ficou pequeno, a gente queria mais tempo. Queria agradecer o escritor Petrônio Souza Gonçalves, mais uma vez, aquela câmera está ali, é sua, para a gente se despedir, porque daqui a pouquinho nós vamos chamar o Assir Antão com Ei Gente, mais 30 segundinhos para você falar um pouco mais dessa cultura linda que está na sua alma. Fazer meu comercial, né? Claro, claro. Para eu agradecer a vocês, agradecer a equipe da TV Horizonte, da Rádio América, uma satisfação estar aqui. Uma satisfação ver que ainda existem pessoas preocupadas com cultura, com poesia, com literatura, com a alma mineira. É uma satisfação e eu só posso agradecer, dizer que lembre mais de mim mais vezes, vou estar aqui com muito prazer. Agradecer a Ângela Moura, a Juliana, amigas de longa data, é uma satisfação estar com vocês aqui. E continue. Seja esse oásis, essa última barricada aí, abraço ao Padre Samuel. Padre Samuel, sempre estou ouvindo o senhor e compartilhando as suas homilias maravilhosas, inspirada em Santo Agostinho. Padre Vinícius, muito obrigado mais uma vez. Obrigado, parabéns mais uma vez. Que Deus te abençoe muito. A gente encerra essa convergência, a transmissão da TV Horizonte com a Rádio América. Você continua com a gente aqui na Rádio América. Lembrando que daqui a pouquinho tem o Assir Antão fazendo o Ei Gente. Então vamos juntos nessa convergência, é que a gente quer trazer muito mais cultura e mais música para você. A produção de Ângela Moura e Maria Eduarda Mariana, a programação musical da Denise Rosa, nos trabalhos técnicos o Baldino Souza e o Jefferson Sanches, na coordenação de jornalismo da TV Horizonte, Ana Paula Damasceno, também da Rádio América, e na direção da Rede Catedral de Comunicação Católica, Padre Samuel Fidelis. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Fiquem agora com Assir Antão. Vai, Assir! Ei, gente! 4 para as 5.